de volta, agora 12h33. Alagoas está em risco alto de epidemia de dengue. E o Ministério da Saúde reforça que é preciso combater a doença antes que ela chegue. E você sabia que cada um tem uma parcela de responsabilidade nessa luta, hein? Quem vai explicar para a gente melhor é o gerente de vigilância epidemiológica, Charles Nunes. Boa tarde, Charles. Então, é isso mesmo que o Ministério vem fazendo, né? O poder público tem o poder, como a gente cobra aqui com bastante frequência, mas em casa a gente também tem que fazer a parte da gente, senão ninguém vence essa batalha. Boa tarde. Realmente, se não houver a participação de todos os envolvidos, né, seja da população, do gestor municipal, do gestor estadual e do gestor federal, não tem como a gente realmente controlar a epidemia ou mesmo prevenir uma epidemia aqui no estado. E o engraçado, tenho mania de falar engraçado, porque isso não tem nada de engraçado. O sério é que o Ministério divulgou que nos levantamentos que eles fizeram, 80% dos focos estão nos quintais das casas, é isso? Sim, isso é verdade, né? O mosquito ele veio originário da região de mata, né, da África, e hoje ele está domiciliado, então ele está dentro de casa, está nos quintais, justamente pelo fato das pessoas precisarem armazenar água dentro das suas casas. Então, com a falta do abastecimento de água adequado, né, eu não ter água de forma regular dentro da casa, a pessoa passa a armazenar água dentro da sua casa em tambor, em cisterna, em caixa d'água. E quando esse armazenamento ele é feito de forma inadequada, aí ele propicia realmente para que o mosquito vá lá, coloque seus ovos, e aí esse ovo vira um mosquito adulto e faça isso aí que a gente já conhece. E às vezes, além de acumular isso, de não ter tempo, por qualquer desculpa que seja, o consumidor, o morador, acaba não recebendo o agente de saúde, porque ainda que eu não faça a minha parte, ainda agravam mais, porque eu não recebo o agente que poderia detectar os pontos e fazer o trabalho lá dentro. Isso também é um grande problema encontrado, né? Sim, isso é um problema sério, porque o agente de saúde ele não tem o papel só para ir lá e controlar o foco em si, mas ele tem o papel também de educar a população, de fazer educação em saúde. Então, na medida que ele chega dentro de uma casa, dentro de uma residência, ele vai orientar o morador como armazenar água, como limpar seu quintal. Então, esse aí também é o trabalho do agente de endemias e do agente comunitário de saúde também. Agora, os agentes, eles continuam colocando aquele cartãozinho, aquele papelzinho atrás de alguma porta de casa, e eu posso checar de que maneira aquele papelzinho para saber se está defasada a visita daquele agente na minha residência? Sim, é norma, né? O agente, ele, quando realiza a visita, ele tem que colocar o boletim, o relatório, né? E entregar também para o supervisor dele. Naquele relatório, ele tem que colocar a data da visita dele e o que é que ele fez, né? Ele comunica ao morador, vai lá e registra a sua visita, né? Para ele saber se está defasado ou não, ele vai ver essa data. O ideal é que o agente visite cada imóvel, dependendo do tamanho do município, pelo menos uma vez a cada bimestre, então 6 vezes ao ano. Essa visita ela deve ser feita a cada 2 meses, então se não está sendo feita dessa forma, existe algum problema. Os municípios maiores não, eles trabalham com outras metodologias, como por exemplo Maceió e Arapiraca, eles têm uma metodologia diferenciada. Mas mesmo assim a visita ela deve ser contínua, deve ter esse caráter também de educação, não só de realizar tratamento colocando larvicida, mas educação e eliminação também. Então eu vou lá, identifico um foco, no momento em que eu identifico eu já vou eliminar. Agora, há uma resistência às vezes das pessoas por acharem que aquele pozinho que é colocado, ele vai trazer algum dano à saúde. Existe algum risco disso? Não existe risco para a saúde. Todo inseticida, todo larvicida que é utilizado no programa de controle da dengue, ele é avaliado pela Organização Mundial de Saúde e é aprovado para a utilização. Mas a população não deve esperar pela utilização do larvicida, né? A utilização da medicação ela deve ser feita em último caso, quando aquele depósito ele não é passível de controle. Uma caixa d'água, por exemplo, ela não deve ser tratada com larvicida, ela deve ser tampada. Então, o larvicida ele é em casos em que o agente identifica que naquele local eu não posso fazer a remoção ou tamponamento da caixa. E é importante lembrar que recipientes que vão ser reutilizados, que estão armazenando água há algum tempo, ele não basta ser esvaziado, ele tem que ser lavado, porque a larva é muito resistente, não é isso? É importante falar nisso aí, porque a fêmea, né, o mosquito, ele não deposita os ovos na água, ele deposita os ovos na parede do vaso. Então, onde tem a linha d'água, ali onde fica próximo do limite final da água, com o vaso, ele vai lá e deposita os ovos. Então, quando a gente remove a água, os ovos permanecem lá. Então, é importante que façam escovação, que façam uma remoção realmente mecânica, bem feita, com água e sabão, para que o mosquito não venha nascer ali naquele local. Agora, o Ministério, o ministro, quando esteve aqui, está visitando outros estados, ele falou da necessidade de aumentar o quadro de agentes.
Se foi discutido isso aqui, se existe já alguma perspectiva para isso? Assim, cada município, dependendo da sua quantidade de imóveis, ou seja, dependendo da sua quantidade de casas, ele vai ter um número adequado ou não de agentes. Eu ter muito agente não significa que eu vou ter uma qualidade do trabalho. Eu preciso ter esses profissionais qualificados, esses profissionais com condições de trabalho, ou seja, com EPI, com condições para ir ao campo trabalhar. Então, quando se pensa em aumentar o número, realmente é para suprir os locais que estão com déficit. O local que não tem, como por exemplo o município de Maceió, ele não apresenta déficit no número de agentes. Então ele não precisaria contratar, mas ele precisaria manter a visita de forma regular, manter os agentes bem equipados para poder trabalhar, com transporte, com salário, com tudo, para que haja incentivo para que ele exerça o seu trabalho com qualidade. Perfeito. A gente espera que o poder público e também o pessoal de casa faça o seu trabalho para que a gente não tenha aí um surto da doença, algo mais grave. Obrigado, viu, Charles? A gente que agradece. Bom, agora o assunto é a dengue. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que a falta d'água está diretamente relacionada com o número de focos do mosquito. Aqui em Alagoas, somente neste ano, já foram notificados mais de 600 casos da doença. A estudante Milena até tem torneiras em casa, mas há anos não servem para nada. A água consumida por ela fica armazenada em baldes e bacias, assim, abertos, no meio da cozinha por até uma semana. Pra gente que tem criança dentro de casa, sempre atrapalha muito esse fato sem água. A estudante mora num bairro da periferia de Maceió, onde o abastecimento de água é precário. Baldes são deixados até nos quintais para recolher água da chuva. Água limpa, parada e pronta para servir como criatório de larvas do mosquito da dengue. Demora em média de 10 dias, de 8 a 10 dias para que uma fêmea deposite seus ovos e o mosquito adulto esteja voando e picando as pessoas dentro de casa. Um levantamento do Ministério da Saúde aqui no Nordeste mostra que mais de 72% dos focos do mosquito da dengue não estão em propriedades abandonadas ou terrenos baldios. Estão em reservatórios improvisados de água dentro da casa das pessoas. Isso significa dizer que quanto menos saneamento, maior é o risco de uma epidemia. Dos 16 estados que possuem risco alto de uma epidemia de dengue, 13 estão no norte e nordeste do país. Regiões com os piores índices de saneamento. Alagoas é um dos estados que retrata bem essa situação. Há 2 anos, sofre com epidemias da doença. Nos 2 primeiros meses do ano, mais de 600 casos já foram notificados. Em Alagoas, apenas 15% da população tem acesso a saneamento básico. O Brasil passou muito tempo parado no investimento em saneamento. O Brasil perdeu 20, 30 anos de investimento em saneamento. O estado de Alagoas, como um todo, que tinha 15% de cobertura de esgoto, a nossa meta é deixar com 30%. A mobilização popular anda fazendo sua parte. Em todo o país, o número de larvas encontradas em pneus, vasos, lajes e piscinas caiu. O problema é que sem a água encanada em casa, cresce a quantidade de reservatórios pessoais, como caixas d'água, e sem a atenção necessária, isso pode causar um novo surto da doença. A iniciativa de construir reservatório pode ser construída, agora tem que ter o cuidado de deixar esse reservatório tamponado.